Olá, seja bem-vindo à primeira edição do TV Profissão News. Este telejornal nasce com o compromisso de levar até você, nosso telespectador, informações atualizadas sobre os principais fatos de Curitiba e região metropolitana. Na edição de hoje, você vai ver como está o impasse entre o governo do estado e as prefeituras paranaenses sobre os decretos da pandemia. Na Câmara Municipal, o vereador Pier Petroziello luta para colocar em votação a liberação do uso da cannabis medicinal. Você também vai saber como anda a vacinação contra o coronavírus na capital. E ainda, veja como está a classificação dos times paranaenses nos campeonatos das séries A, B e C. O TV Profissão News está no ar. Olá, tudo bem? Abre, fecha, fecha, reabre. Desde o início da pandemia, há cerca de 1 ano e meio, a população mundial tem vivido um verdadeiro dilema no comércio. E aqui no Paraná, a situação está cada vez mais complicada, num verdadeiro embate travado entre o governador Ratinho Júnior e o prefeito Rafael Greca. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para conferir como está essa situação. Há aproximadamente 1 ano e meio, a pandemia do novo coronavírus começou a se estabelecer no mundo todo. No Brasil, junto com todas as mortes, essa doença trouxe também problemas financeiros. Muitos acreditam que a economia do país está declinando. No Paraná, os decretos e bandeiras são estabelecidos e alterados o tempo todo e a população é obrigada a aceitar, inclusive os comerciantes, que acabam sendo os mais afetados economicamente. Muitas vezes o governo do Paraná avalia que a situação não está tão crítica no estado ao ponto de se fechar tudo. Porém, na contramão do estado, a Prefeitura de Curitiba, baseada nos dados e mortes, adota a medida mais temida para o comércio, a chamada bandeira vermelha. E assim os comerciantes ficam neste impasse, sem saber o que irá acontecer com o seu comércio no dia seguinte. Tá bem complicado, esses lockdown que tá dando, tá bem complicado pra gente, né? Porque, como você pode ver, tem muita coisa perecível, né? Então, toda vez que fecha, a gente perde muito produto, né? Já não tá boa as vendas, tá bem devagar, assim, né? Então, a gente está passando aí, a gente sabe que o momento tá difícil para todos, mas eu acho que não é o caso fechar o comércio, né? Acho que tem muita coisa aí pior, né? Aglomerações aí que tá acontecendo. E como você pode ver, minha banca é muita pouca gente que entra, assim, não chega a aglomerar tanto no dia dos namorados, né, que foi dia 12 agora, não tinha aglomeração nenhuma, né. Então, eu acho que essa parte aí de fechar o comércio está totalmente errado, né, no meu ponto de vista. Tá bem difícil, a gente fica esperando as próximas notícias, as próximas decisões do governo e fica à mercê deles, né, a gente não sabe como é que vai trabalhar, pagar as contas, pagar funcionário, comprar mercadoria, vender. Então, cada dia é uma surpresa, a gente tem que saber lidar, mas está bem complicado mesmo. Bem difícil. Até, inclusive, teve uma semana que a gente fechou a banca, né? Que fomos obrigados a fechar, mas uma semana depois a gente conseguiu reabrir. Assim, a gente fecha, mas as contas continuam, né? Então, a gente tem que trabalhar duro para tentar pagar as contas, daí pagar atrasado, entendeu? Muito difícil. Realmente a situação não está nada fácil para a população, imagina então para os comerciantes. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o professor e especialista em economia, Daniel Point. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Sucesso aí para o novo jornal. Contem sempre conosco.
Obrigada. Daniel, como é que faz com esse abre e fecha do comércio, com esse impasse entre prefeitura e governo? Ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. Como é que fica o comércio nessa história? Então, nós temos visto uma mudança no hábito do consumidor, que é a compra por internet, desde itens que normalmente já se comprava por internet, como alguns produtos do tipo vestuário, peças para automóveis, e hoje, basicamente, até a alimentação dos pets o pessoal tem comprado pela internet, né? Isso está fazendo com que o perfil do comércio mude, principalmente da área de alimentação, e o problema que nós teremos aí no pós-pandemia é que terá havido fechamento de vários restaurantes, vários hotéis, né? Agências de turismo, várias atividades estão muito comprometidas e teria que ser feita uma política de socorro mesmo, efetivo a essas instituições, para que eles pudessem ter tempo de se recuperar, de voltar a produzir, ter faturamento, poder gerar novos empregos e vir a recolher inclusive os impostos que certamente deverão ser represados por esse período. Pois é, mas tem uma preocupação, né, Daniel? Surgiram novas profissões durante a pandemia, o comércio online, ele bombou, mas e aquele pessoal que está acostumado a ter o seu comércio, abrir as portas de manhã, fechar no final do dia e que não sabe trabalhar com o online, como é que fica? Então, é justamente esses que eu digo que deve haver uma decisão política das autoridades no sentido de socorrê-los, e socorrê-los com alguma criatividade, buscando junto, inclusive com os próprios comerciantes, né, reunidos, tentar saber deles que formas o governo pode utilizar para ajudá-los. Essa ideia que recentemente surgiu de represar os impostos parece uma ideia boa, mas insuficiente face ao volume das perdas acumuladas durante o período de pandemia. Então, agora que as coisas estão tendendo a reabrir, acho que é o momento exato para o governo promover algumas reuniões, alguns debates no sentido de tomar decisões que efetivamente contribuam para que essa parcela, que é bastante importante na economia, não só pelo faturamento em si, pelos impostos que recolhe, mas pelo volume de empregos que são criados nesses segmentos, o chamado segmento de serviços, que envolve restaurantes, hotéis, agências de turismo, empresas de eventos. Então, um conjunto grande de empresários, principalmente pequenos, médios, que precisam realmente de algum tipo de socorro. Daniel, o que você acha, você como cidadão paranaense, dessa briga entre governo e Estado, que um diz uma coisa, outro diz outra, eles estão nessa luta, nesse embate? Bem, eu vou dizer para você que é uma das poucas vezes em que a gente consegue ter uma mesma opinião, tanto enquanto cidadão, como enquanto economista. Eu acho lamentável. É muito triste que nós vejamos um embate entre autoridades de diferentes níveis, que são embates com muito pouco conteúdo e muito ego, né? Muita exposição de mídia, buscando espaço, buscando se publicizar suas ideias e suas decisões, sem olhar exatamente para as reais necessidades do cidadão, que em última análise é quem sustenta toda a estrutura de governo. Então, é lamentável, e penso que a política, por essência, é uma atividade da negociação, do entendimento, e está faltando isso, está faltando diálogo, está faltando uma iniciativa voltada ao cidadão, que se explique por si só e pelos resultados que puder trazer, e não por visões ideológicas, ou posições políticas ou interesses eleitorais. Obrigada, Daniel, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Pois é, o jeito é torcer para que essa pandemia caminhe logo para o fim e a vida volte ao normal. Mas, por enquanto, nós vamos nos adaptando. Depois do intervalo, você vai ver. Um projeto de lei é apresentado na Câmara dos Vereadores de Curitiba para que o uso da canabidiol seja liberado pelo SUS. E você vai saber também como está a campanha de vacinação em Curitiba. Não saia daí, a gente volta já já. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes.
Graduação à distância em jornalismo é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Voltamos em instantes. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Quando a gente pensa em escolher uma carreira, logo vem a pergunta: qual o meu talento? Na verdade, todo mundo tem um talento. A gente já nasce com ele. O difícil é desenvolver e encontrar apoio para isso. E você? Qual o seu talento? Bom, meu talento, com certeza, é cozinhar. Fotografia é meu talento e, com certeza, minha paixão. Desenhar. Desenhar sempre foi o meu talento. Tá vendo só? Todo mundo tem um talento, invista no seu também. O Santander Universidades tem o maior programa de apoio à educação superior do mundo. São bolsas de estudo, prêmios de pesquisa, inovação e empreendedorismo e até conta universitária com limite de crédito sem comprovação de renda. Cheque especial Santander Master com até 10 dias sem juros por mês e cartão de crédito Santander Fit. Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Vereadores de Curitiba propõe a liberação pelo SUS do uso da maconha, a cannabis, para fins medicinais. A repórter Aliana Machado conversou com Pier Petroziello, o vereador criador desta proposta. Pela segunda vez, a Câmara Municipal de Curitiba realizou uma audiência pública sobre o uso medicinal do canabidiol. Desta vez, a iniciativa foi do vereador Pier Petroziello, do PTB. Esse assunto chegou ao meu conhecimento através de alguns pais, com filhos com deficiência, que têm se utilizado da cannabis para uso medicinal, para amenizar a dor e o sofrimento dos seus filhos. Então nós propusemos uma audiência pública para ouvir a sociedade, ouvir médicos e especialistas sobre o tema, mas o nosso sonho é que esse medicamento esteja sim no SUS o quanto antes possível, porque as pessoas que têm conseguido utilizar a cannabis, o CBD, têm utilizado através de processos de demandas judiciais. A cannabis, como uso farmacêutico, já esteve presente na China há 4.000 anos atrás. O extrato desta planta tem mais de 500 compostos naturais e um dos principais é o canabidiol. Os efeitos dele no nosso corpo, ele age como ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, anti-inflamatório, neuroprotetor, anticonvulsivante, ajuda a regular um pouco o nível de glicemia, antitumoral. Isso é o que os estudos nos mostram, né? Melissa é mãe do Pedro, que tem paralisia cerebral e epilepsia refratária e convulsionava centenas de vezes ao dia antes do tratamento com canabidiol. Em 2015, a gente teve uma esperança com o uso do canabidiol, iniciamos o uso do canabidiol e foi incomparável o Pedro antes e o Pedro depois. Hoje o Pedro é uma criança que faz uso do canabidiol, uma criança que convulsiona pouco, muito menos do que ele fazia. Então antes ele fazia dezenas de crises por dia, hoje ele fica dias sem convulsionar e até muitas vezes semanas. Então isso não tem nada que pague, não tem preço, não tem nada que pague eu ver o meu filho hoje de 12 anos tendo qualidade de vida. O consumo da cannabis, por mais que tenha fins apenas medicinais, continua sendo um tabu, não apenas no Brasil, mas mundo afora. E a gente sabe que o maior tabu da parte medicinal da cannabis justamente vem por ela ser a droga recreativa mais usada no mundo, né? Então, quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de uma planta que tem o seu uso fumado no mundo inteiro. E a droga ilícita mais usada no mundo. Então, a gente quebrar esse tabu, essa rotulação de droga e falar que a maconha é medicinal, que a cannabis é medicinal, é algo que leva tempo, precisa de informação, de relatos de pacientes. É um assunto polêmico que com certeza ainda vai dar muito o que falar.
E, ainda falando em saúde, vamos saber como está a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital paranaense. O governo do Paraná divulga calendário da vacinação para a população geral com mais de 18 anos até o próximo mês de setembro. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que 3.804.025 paranaenses que não fazem parte de nenhum grupo prioritário deverão tomar pelo menos a primeira dose do imunizante até o dia 30 de setembro. Segundo o Estado, até esta data, acredita-se que 4.931.989 pessoas que pertencem aos grupos prioritários e que têm mais de 18 anos também serão vacinadas. Ao fim desta data, a expectativa é imunizar mais de 8.700.000 paranaenses, como a dona Lisete Ivone. Então, a minha expectativa é finalmente conseguir tomar minha vacina. Estou muito feliz por isso. 2 horas e pouquinho de fila, mas valeu a pena. Tá? Eu acho que a saúde, principalmente, muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. E a vacina, com certeza, traz uma esperança para a gente para que as coisas melhorem logo. Que maravilha, né? Tomara que esse calendário da vacinação seja cumprido sem interrupções. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com notícias sobre o seu time do coração. Não saia daí. Até já! Quando a gente pensa em escolher uma carreira, logo vem a pergunta: qual o meu talento? Na verdade, todo mundo tem um talento. A gente já nasce com ele. O difícil é desenvolver e encontrar apoio para isso. E você, qual o seu talento? Bom, meu talento com certeza é cozinhar. Fotografia é meu talento e com certeza minha paixão. Desenhar. Desenhar sempre foi o meu talento. Tá vendo só? Todo mundo tem um talento, invista no seu também. O Santander Universidades tem o maior programa de apoio à educação superior do mundo. São bolsas de estudo, prêmios de pesquisa, inovação e empreendedorismo e até conta universitária com limite de crédito sem comprovação de renda. Cheque especial Santander Master com até 10 dias sem juros por mês e cartão de crédito Santander Fit. Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância em jornalismo é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Voltamos em instantes. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta e agora vamos falar sobre futebol. Brasileirão Série A. Atlético Paranaense segue em segundo lugar com 9 pontos e enfrentará o Flamengo em terceiro lugar com 6 pontos. O jogo segue sem data para ocorrer. Brasileirão Série B. Botafogo segue em quarto lugar com 7 pontos e enfrentará o Londrina com 2 pontos em 15º lugar na quinta-feira, dia 17/6, no Estádio do Café, às 19 horas. E o Coritiba está em nono lugar com 4 pontos e joga no sábado, dia 19/6, com o Vila Nova, que está em oitavo com 5 pontos, no Estádio Aníbal Toledo, às 21 horas. Já no Brasileirão da Série C, o Ferroviário segue em primeiro lugar com 7 pontos e joga com o Tombense com 3 pontos no dia 18 de junho, no Estádio Tombos, às 20 horas. O Paraná segue em nono lugar com 1 ponto e enfrentará o Ituano em 10º lugar também com 1 ponto no dia 19/6 no Estádio Novelli Júnior. E como será que anda a agenda cultural nesta época de pandemia? Você sabia que o Cine Passeio aqui em Curitiba oferece sessões presenciais cumprindo todos os protocolos de segurança? Vamos ver como é. E para quem gosta de um bom filme sem precisar sair de casa, ainda mais nesse friozinho, a programação certa para você está no Cine Passeio, que oferece sessões virtuais gratuitas
tendo em vista a pandemia da Covid-19. Antes, esse local costumava estar lotado, mas com a chegada da pandemia, é difícil ver cenas assim novamente. Só que com calma, para assistir online é fácil. Basta acessar o site oficial do Cine Passeio, realizar um cadastro e escolher o seu filme. Tem filmes até para quem não quer gastar dinheiro. Filmes como No Fundo do Poço, Homens Não Choram e até alguns especiais para quem está apaixonado foram transmitidos durante a semana e ficarão em cartaz por mais tempo. Aproveite e valorize a nossa cultura local, algo muito importante nesse período tão complicado. É um ótimo programa com a família ou com o companheiro ou a companheira. Agora é só preparar a pipoca, fazer o cadastro e ser feliz. O Cine Passeio também possui todos os cuidados e protocolos de saúde para as sessões presenciais, com o uso de sanitizantes, álcool em gel disponível a todo instante, marcação de distanciamento no piso e diminuição do número de sessões, para você se divertir sem eventuais perigos. E o TV Profissão News de hoje fica por aqui. Você pode assistir novamente esta edição em nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Tchau!